Oi pessoal, hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a hérnia de hiato e tentar explicar sobre causas, tratamento e como os pacientes podem melhorar um pouco a condição de vida com essa patologia. Tá? Para falar sobre a hérnia de hiato, eu vou ter que explicar para vocês um pouquinho sobre a anatomia e explicar sobre o esôfago. O esôfago, na verdade, ele serve para transportar a comida da boca em direção ao estômago. E ele começa bem aqui na garganta, desce todo o tórax e no fim do tórax ele passa por um músculo que a gente chama de diafragma. Tá? E essa passagem do esôfago por esse músculo a gente chama de hiato esofágico. A hérnia de hiato nada mais é do que uma passagem alargada desse hiato diafragmático, ou seja, desse buraco no diafragma. E aí o que acontece? Como a pressão do tórax é positiva, parte do estômago acaba subindo para dentro desse tórax, pelo diafragma. E isso a gente chama de hérnia de hiato. Qual é o problema? No fim do esôfago a gente tem uma válvula que evita refluxo, que a gente chama de esfíncter esofágico inferior. E essa válvula ela precisa de uma pressão para ela ficar fechada, justamente para tentar diminuir o refluxo. Quando ela vai para dentro do tórax, como o tórax tem uma pressão negativa, essa válvula acaba abrindo e aí justamente isso aumenta muito a quantidade de refluxo. Tá? Então, os pacientes que têm hérnia de hiato geralmente são acometidos da doença do refluxo gastroesofágico. São pacientes que às vezes podem ter dor no peito, azia, queimação, sensação de amargo na boca, aquela sensação de comer um pouquinho e parece que comeu muito, às vezes arrotos frequentes. Tá? Uma das causas que acontecem predispõe a possibilidade do paciente apresentar hérnia de hiato são ganho de peso, obesidade, muito exercício abdominal, tá? E às vezes uma predisposição genética. Tá? O ideal de se fazer o diagnóstico geralmente é com endoscopia. Pela endoscopia a gente consegue ver que justamente o paciente tem esse esfíncter mais para cima do tórax. Tá? Então, geralmente com só uma simples endoscopia você consegue fazer. Ou às vezes a gente precisa de alguns outros exames, como um raio-x contrastado, que o paciente vai tomar um contrastezinho e bater um raio-x, ou pela tomografia. Tá? Não significa que toda a hérnia de hiato precisa ser operada. Tá? Os pacientes que possuem hérnia de hiato e têm sintomas muito constantes e não melhoram clinicamente, geralmente são pacientes que acabam evoluindo para uma cirurgia no futuro. Tá? Mas geralmente, a partir do momento que a gente diagnostica a hérnia de hiato, a gente tenta melhorar a sintomatologia e tratar o refluxo, que é o principal problema da hérnia de hiato. É justamente o refluxo de ácido do estômago para o esôfago. Tá? Isso a gente faz com medicações e uma série de orientações, como comer de 3 em 3 horas, evitar grandes refeições, evitar muito tempo em jejum, evitar comer e logo depois se deitar, então pelo menos esperar aí cerca de 1 hora e meia depois de uma grande refeição para poder deitar. Evitar alguns alimentos que acabam piorando o quadro de refluxo, como café, pimenta, chocolate, bebida alcoólica, cigarro. Tá? E também uma coisa muito importante é passar com o nutricionista para justamente ter uma perda de peso. Às vezes o paciente perdendo de peso, ele não resolve essa hérnia de hiato, mas a quantidade de estômago herniado acaba diminuindo.